Olá pessoal, eu sou o professor Tiago e vou gravar aqui a resolução das questões da primeira unidade do curso pré-vestibular, das primeiras civilizações, tá? Ah, as questões do teste do seu conhecimento tem um QR Code lá, que é só você escanear que vai ter as respostas, tá bom? E então para ficar mais compacto aí eu vou gravar só as da parte do atualize-se. Então começa aí na página 12, tá? Aqui nós temos a primeira questão da Federal do Rio Grande do Sul, que perguntava sobre o Egito. Tá? E aqui é interessante para nós, porque podemos aprender um pouco mais sobre a sociedade do Egito, vendo questões erradas, né? Alternativas erradas. Né? Então, com relação às informações abaixo, né? Que nós temos aí? Quais são as corretas? A primeira ela vai estar errada porque fala, ó, o Egito faraônico caracterizava-se pela estrutura política horizontalizada, pela pouca estratificação social e pela economia centrada na piscicultura devido a cheios. Ó, vamos lá, várias coisas erradas aqui. Primeira coisa, a estrutura política não era horizontalizada. Horizontalizado remete ao sentido de igualdade, tá? Então, vamos lá, horizontalizada é isso daqui, tá? Tem uma linha, então todo mundo está próximo, né, a essa linha, né? Vamos pensar que esses risquinhos aqui são pessoas, tá? Então tá tudo mesmo no mesmo lugar, tá? E o contrário de horizontalizado é verticalizado. Então verticalizado já vamos pensar numa pirâmide, tá? Onde tem pessoas aqui na base, outras mais em cima, outras em cima, até chegar ao topo, tá? Então isso é uma pirâmide ou uma escadinha, né? Por exemplo, você vai entrar numa empresa, vai entrar lá embaixo, tá? E se tiver sorte e muito empenho, né, você vai subir na estrutura de poder da empresa, tá? Até chegar ao cargo aí de diretor de uma empresa, presidente, tudo bem? O que mais que tem problema aqui? A pouca estratificação social tinha várias camadas, né? O slide mesmo mostra camadas como dos escribas, dos sacerdotes, tá? Dos comerciantes, então mostra a estratificação social. Então tinha várias classes, né? Classes sociais. Bem, e a economia não era centrada na piscicultura, né? Na criação de peixes, em si, na agricultura. Todos os povos da antiguidade, a economia era centrada na agricultura, com raras exceções, né? De povos que eram, sobretudo, comerciantes, tá? Como os fenícios. Né? Os fenícios, que é da segunda alternativa. Então, os fenícios, estrutura social militarizada, ó, militarizada e terrestre. Não era terrestre, né? Era na sua marinha, por causa do seu intenso comércio, o principal povo comerciante aí da antiguidade clássica. Tá? Então por isso vai estar errada. Tem até o termo que o conteúdo traz da apostila, que é talassocracia. Tá? Então o poder projetado pelo mar. Tá? Então os fenícios não tem nada a ver com militarizar terrestre. Isso aqui é uma ótima ideia para se pensar depois os espartanos. Tá? Aí sim, que eram bons na terra e no mar não era tão bom. Portanto, sobrou a terceira, né, que é a expansão do Império Persa durante o governo de Dario I. Então, olha só, aqui já saímos do Egito, né? Saímos do Egito, não tem nada a ver com Fenícios, se afastamos bastante dessa região geográfica para ir para o Persa, né? Já próximo aí à Ásia Central, né? No finalzinho do Oriente Médio. O Império Persa, durante o governo de Dario I, foi marcado pela unificação do sistema tributário e monetário e pela implementação de um código jurídico e por uma rede de estratos de comunicação, ou seja, favorecendo a centralização do poder, tá? Com o Estado tendo maior controle sobre as áreas que ele comandava, né? A ponto de ter um tributo único, portanto aquele que o rei manda, não o que os nobres de cada região vai mandar, né? Uma moeda única, muito importante, então para esse controle da economia, né? Código jurídico e tudo mais. Na 2, o que nós temos aqui? Olha só que eu já
postei aqui, já tirei foto depois de riscar bastante, né? A minha folha, então até uma recomendação. Quando você for fazer as questões, tenta sublinhar as partes aí que são mais importantes, que eu vou te dando pistas, tá? Então vamos lá. A maior parte das regiões vizinhas da antiga Mesopotâmia caracterizava-se pela aridez e pela falta de água. Então ele está afirmando isso, tá? É algo que você tem que levar em consideração, que vai dar uma melhorada na sua mente no momento de fazer a resposta. O que desestimulou o povoamento e fez com que fossem ocupadas por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Então, regiões vizinhas à Mesopotâmia é desértica. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença. Embora marcada por grandes desertos, possui planície cortada por 2 grandes rios e diversos afluentes e córregos. Então, a área da Mesopotâmia é desértica, mas por onde passa o rio, as coisas podem mudar, né? Os rios também pode se chamar de grandes oásis. Então, o que é correto aqui? Os povos mesopotâmicos dependiam apenas da caça e do extrativismo vegetal para a obtenção de alimentos. Não, Mesopotâmia, a grande diferença da Mesopotâmia, tá? Apesar do deserto, é que tem povos vão tentar se sedentarizar, né? Ou seja, perto dos grandes rios, serão regiões disputadas, porque uma vez que torna-se sedentário, é mais fácil a obtenção de alimentos, tá? É mais garantida a obtenção de alimentos. Tudo bem? B. A ocupação da planície mesopotâmica e das áreas vizinhas a elas durante a atividade teve um caráter sedentário e ininterrupto. Áreas vizinhas da Mesopotâmia, deserto também. Tá? Então, por isso, se é deserto, como é que vai plantar no deserto? Isso é coisa recente, né? Então é bem complicado plantar no deserto, a não ser em região de oásis. Tá? Então, isso está equivocado. Resposta correta do 2 vai ser a letra C. A ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia tinha características nômades e os povos mesopotâmicos praticavam agricultura irrigada. Tá? E um dos principais povos aí vizinhos eram os hebreus, que viviam no deserto, até eles se sedentarizarem perto do Rio Jordão, né? No Rio Jordão. A ocupação sedentária das regiões desérticas, aí já tem um problema. No deserto não tem região sedentária, não tem oásis, né? Os povos mesopotâmicos jamais puderam sedentarizar. Está errado. Então, bora para a próxima. Aqui na 3, está dizendo examina as pinturas, outra da Espanha, Paleolítico Superior. Paleolítico Superior, então, já é na fase final do Paleolítico, próximo um pouco aí do Neolítico. Né? Então, nós temos já o desenvolvimento da arte, antes mesmo do desenvolvimento da agricultura, né? Que interessante. Bem, tais pinturas rupestres podem considerar... vamos lá para a resposta correta, né? Que é a resposta D. Tá? Então, a representação em linguagem visual, a imagem em linguagem visual dos seus vínculos materiais de um povo com seu ambiente. Então, aqui no primeiro eu consigo enxergar, parece um bisão, né? E tem um pássaro em cima do bisão. Então, tem um sistema, esqueci o nome agora, protocooperação, alguma coisa assim, né? Então, os animais permitem outros animais perto, que vão se alimentar de um predador, né, ou de algo parecido. E segundo, não sei se não é um alce, esqueci o nome disso aqui. Isso aqui tem um nome, tá, mas também era um animal que fazia parte do seu dia a dia, né, e também era alimento, né? Então se alimentava, algo que se mata para se alimentar não é algo descartado, né? É algo a ser reconhecido, que a minha vida eu vivo por causa dessa fonte de alimento aqui, né? Por causa desse ser que eu acabei de matar e vai fazer parte de mim. Então há uma sensação de respeito aí. A 4, a evolução realizou-se de fato e o conjunto das prescrições divinas que constituem a lei, Torá, é formada por diversas contribuições, sem que se consiga um acordo para ventilá-las e datá-las uma a uma. Contentar-nos assim com as linhas gerais. Bem, então, o que nós temos aqui?
a Torá, que é também chamada de Pentateuco, né, na Bíblia cristã. Vamos aqui. O texto refere-se a uma civilização que se desenvolveu no primeiro milênio antes de Cristo. Falando dos hebreus, na Torá é hebreus. É correto afirmar: a importância da história da civilização se expressa principalmente por meio da constituição de Estado centralizado baseado na religião dualista. Estado centralizado, eles vão ter um Estado centralizado durante um curto período de tempo, né, quando tinha os reis. Mas religião dualista, não, né? Monoteísta. Então nós estamos falando do povo que tem a Torá, né? São os hebreus. Então a característica dos hebreus é o monoteísmo, né? Que vai ser originado aí o judaísmo depois. Os antigos povos que originaram essa civilização tinham como livro sagrado o Novo Testamento. Não, é o Velho Testamento. Então já cai essa alternativa. E a C, a importância do estudo dessa civilização se justifica pelo monoteísmo ético. Então, o que é isso? A crença em um Deus, apenas em um Deus, e todo um conjunto de comportamentos e crenças e sensibilidades, né, e normas de convivência que a crença nesse Deus acarreta. Tá? Por exemplo, o que pode comer, o que não pode comer, como vai ser a questão das relações sexuais, né? Restringidas aí ao casamento, né? A heterossexualidade. Então tudo isso, né, é uma ética derivada de uma crença religiosa, né, bem explícita. Então, constituindo um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo, né? Então o judaísmo, que vai ser vai se consolidar na religião dos hebreus, né? Vai ser a base, né? Então o judaísmo é a base, que depois vem o cristianismo e depois vem o islamismo, né? Lembrando que os islâmicos se consideram a atualização do cristianismo, né? Então para eles, nós cristãos ocidentais, que somos atrasados. Os traços religiosos e culturais específicos dessa civilização decorrem do seu distanciamento ante as demais culturas dos povos do Oriente Próximo e o caráter democrático do governo. Caráter democrático do governo? Não, né? Já que você tem claramente, por exemplo, Moisés não pergunta para o povo o que eles acham da lei. É a lei, não é democrático, né? O Deus não é democrático. Deus é monarquista, vamos dizer assim, tá? Porque é ele que manda, ele é o Senhor, tá? Então não é uma religião muito democrática, não, tá? Não é seu valor. Ainda mais que na história dos hebreus vai se destacar quando vai ter os reis. Os 3 reis são Saul, Davi e Salomão, tá? Além disso tem os patriarcas, então quem manda é o pai, não tem muita conversa, né? Então, esse caráter democrático do governo, apesar de haver um apreço que a gente aprende a gostar, né, que é democracia e a gostar de religião, nesse caso aqui elas não se combinam. E o próximo, os governantes da civilização eram considerados deuses que obrigava toda a população a prestar obediência e culto divino e dedicar-se à produção para sustentar os reis. Não é adoração aos deuses, tá? Os reis não eram deuses. Tá? Eles podiam ser os profetas dos deuses, mas deuses não é. Então, isso aqui é uma característica maior do Egito, né? E, por último, agora, nós temos o Egito, novamente. Então, a região do Vale do Nilo floresceu a civilização egípcia faraônica que durou quase 3.000 anos. 3 milênios, só isso. O desenvolvimento do Egito ocorreu impulsionado por diversos fatores, em meio a uma região predominante desértica, localizada no nordeste da África. Ok, são os dados que nos dão, né? O que tem aqui? Com relação aos fatores que contribuíram para esse desenvolvimento do Egito faraônico, é correto afirmar que, então, como que desenvolveu a civilização egípcia? Bem, primeiro aqui, que eu achei engraçado, o desenvolvimento das atividades ligadas aos trabalhos especializados, por exemplo, a produção de cerveja e joias, tornou-se a base da economia do Egito faraônico. Bem, eu queria viver num país assim, né?
que hoje a fonte de riqueza vem da cerveja e das joias, né? Mas não é o caso, eu particularmente nunca vi, não sei, ficou na imaginação. Próximo, os egípcios construíram um complexo sistema de encanamento das águas do Nilo, que favoreceu as práticas agrícolas. Opa, aí sim. Então, tá aqui a resposta correta. E, bem, a ideia era tirar a água do rio para levar para as regiões vizinhas. Só que, ó, o rio é a região mais baixa. Então, a terra, ela é levemente curvada, está um nível acima. Então, a grande questão não era só fazer os buracos para a água passar, tá? Mas tirar essa água de baixo, né, tirar do rio e levar para níveis mais acima. Então, isso que dava muito trabalho. Porque uma vez colocasse, por exemplo, a água numa caixa acima, né, aí a gravidade fazia seu trabalho. Hoje em dia, nós temos bombas para fazer isso. Naquele tempo não tinha. Tá? Vai demorar um bom tempo ainda, na Idade Média, para se inventar. Não sei se os romanos fizeram, mas pelo menos na Idade Média tinha os moinhos, tá? Que tinha um sistema, moinhos de vento, que tinha um sistema que conseguia trazer a água do nível mais baixo para o nível mais alto. Mas nesse momento não, então é um trabalho mais manual, tá? Que gerou um ótimo resultado, né? Mas é um custo de mão de obra significativo. E assim, o desenvolvimento da civilização antiga egípcia deveu-se apenas a um intenso comércio com o mundo asiático. Não, a agricultura é fundamental, né? Tinha comércio? Tinha. Era intenso? Não. Os egípcios não eram... faziam comércio, mas não era muito só praia, não. E, por exemplo, os gregos iam muito para o Egito, né? Fazer o comércio. Para o Egito sair, já saía pouco. Não, um comerciante do Egito. A base econômica da civilização antiga egípcia estruturava-se exclusivamente em torno das atividades produtivas dos artesãos. Agricultura. Olha o rio lá, né? Então, o rio, vamos lá, um imenso oásis. E aí, a utilização de mão de obra exclusivamente escrava nas atividades agrícolas favoreceu o florescimento dessa civilização. Não é exclusivamente escrava que trabalhava. Nós vimos antes os servos, muitos camponeses, pessoas livres, camponeses, mas eram servos, né? Estavam presos à terra, mas não eram escravos como fosse uma mercadoria, tá? Então, a maior parte era considerado assim trabalho livre ou semi-livre, tá? Mas exclusivamente escravo não. Tinha os escravos, tanto que os hebreus chegaram a ser escravos, né? Mas não era a principal mão de obra, tá? Então, recapitulando aqui, temos a questão 1, tá? Letra C. 2, letra C de casa novamente. 3, letra D de dado. 4, letra C de casa novamente. Olha só, C sendo privilegiada. E a 5, letra B no nosso primeiro conjunto de questões. Vamos para a nossa segunda aula, agora, na segunda correção, agora sobre a civilização grega, tá? Página 18 e 19. Bem, o primeiro exercício aqui do Atualize está falando em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia clássica, é correto afirmar. Bem, o que eu gostaria de destacar aqui? Está falando, ó, as virtudes que se traduziam na observância da lei. Então, ó, a lei vem de onde? Vem do costume e das convenções instituídas pela polis. Quer dizer o quê? Que a lei é resultado do costume dos povos e das convenções, da vontade, daquilo que foi combinado entre as pessoas. Então, ela é algo imanente. Tá? Quer dizer, vem do povo, né? Vem de baixo para cima, né? Então a lei seria esse caráter de cima, ou seja, não é de uma vontade divina, tá? A lei não é oriunda da vontade de Deus, em sim da vontade dos homens, tá? Dos homens, claro, que conseguiram expressar seu poder. Bem, a C, vamos lá, que essas leis foram, então,
correta é A, não tem mais o que ver, né? Mas vamos ver o que tá de errado para a gente aprender um pouquinho. Bem, as leis prerrogativas democráticas foram estendidas a comerciantes estrangeiros? Não. Quem é que é cidadão na Grécia? Homem, maior de 21 anos, né? E nascido na Grécia, tá? Se fosse proprietário, melhor ainda. Então eram esses. Então, mulher, comerciante, estrangeiro, não. Menores de 21 anos, também não. O C, a parte errada está aqui na política externa. Ó. Esses princípios fundamentais da política externa. Como se relacionava a outros países? Não. Democracia na Grécia vale para os cidadãos da Grécia, né? Aliás, no caso específico de Atenas, né, que nós temos essa maior desenvolvimento, né? Então, um espartano em Atenas era estrangeiro, não valia, tá? Então, isso vale para a política interna de cada polis. Bem, a D eu destaco aquilo que eu já tinha falado, que esse poder não era sentado em bases religiosas, tá? A questão da religião na Grécia nunca foi algo para se destacar assim, no aspecto político, no aspecto do poder. Da ética, sim, né? Nós temos mais uma expressão de uma ética às vezes caótica, né? Com uma certa moralidade, sobretudo das virtudes, né? O que esperar de um homem virtuoso, como viver a vida de forma digna e da melhor forma possível, que é uma vida virtuosa, né? Sem ser uma vida covarde, né? E sem ser também alguém despreocupado com as consequências, né? Então temos uma coisa muito pensada aí para o comportamento no dia a dia, né? Como viver o bem. A 2 é uma questão assim, de interpretação de texto. Então aqui uma coisa muito importante, tá? Quando é questão de interpretação de texto, olha só, como é que eu sei, ó? O excerto é o trecho de um livro, né? Que está aqui na questão 2, tá? Então, ó, o excerto, isso aqui tudo é o trecho de um livro. Refere-se ao seguinte aspecto essencial da história da antiguidade. Então você tem que focar nisso daqui. Você tem que saber alguma coisinha de história da antiguidade, mas focar nisso daqui. Ah, mas tem alguma informação aqui que alguém me falou, o pastor falou. Não, suspende isso, tá? A interpretação de texto, você vai voltar para o texto e interpretar o texto. Isso aqui é muito recorrente no Enem. Tá? Às vezes você não concorda muito com as alternativas, mas está fazendo referência à interpretação? É isso que você tem que se preocupar. Tá? Então, uma vez que você fez isso, não vai ser complicado de pegar a resposta correta, né? Que é a letra D. Tá? Então, a existência de cidades-estados conjugada a padrões civilizatórios de unificação. Tá? Que, bem, característica da cidade-estado vai ser a fragmentação política, né? Cada cidade é um estado, como se fosse um país, né? Porém, você tem uma ética, uma cultura difundida entre os gregos. Então, esse vai ser o diferencial. Na questão 3, olha só, coisa que é recorrente, né? É a questão da democracia dos gregos, como a democracia que foi inventada pelos gregos nos inspiram, tá? Então, o que a gente pode aproveitar dos gregos e o que é diferente, tá? Que não bate, né? A história muda, né? Então, vamos lá. Ó, os gregos inventaram a polis, é profundamente antropocêntrico, né? Então tem o homem centro das preocupações e não uma preocupação teocêntrica, né? do divino. Ó, nem a vontade dos deuses, mas a liberdade dos homens. Então a liberdade dos homens é uma preocupação antropocêntrica. O nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega, mas revolucionária, praticamente falando, que já se produziu essa demanda, é a democracia. Lembrando, democracia, você tem demo, quer dizer povo, não quer dizer outra coisa, tá? Demo é o povo, em grego, estou falando aqui do grego, e cracia, poder, né? Então, povo no poder, o poder do povo. Assinando a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a letra C,
Mas aqui eu quero destacar essa comparação com o Brasil aqui, que pode trazer, pode pescar aqui indecisos, né? Porque nós temos dois tipos de democracia. Então, quando falamos de democracia, tem dois tipos. Tá? A direta, que é a democracia grega, né? Onde os cidadãos podiam se reunir para votar, né? Eles decidiam, todas as pessoas iam lá na praça, na ágora, né? E votavam. Tudo bem que tinha as assembleias que era um pouco mais restrito, né, determinados assuntos, mas que era bem mais, vamos dizer, o povo era chamado para votar em várias situações, né, então para ter a decisão direta, tá, se a tal lei vai ser aplicada ou não, tá, então isso, as pessoas faziam isso diretamente, nós não, nós fazemos isso de modo indireto, elegendo nossos representantes, os políticos, tá, então vem aqui que a característica da nossa democracia é representativa. Poucas vezes somos chamados para aceitar ou refutar alguma coisa. Isso é feito geralmente nos referendos, tá? Nós somos chamados para opinar nossa opinião específica, né? Nos referendos ou plebiscitos. Então, o último que teve foi sobre o armamento, tá? O desarmamento, né? Que o desarmamento perdeu, né? E o governo perdeu, tá? Então, por isso que a democracia brasileira não é igual à democracia grega e nem é possível, tecnicamente falando, nos tempos atuais. A 4, olha só, aqui eu vou ter que ler, os impérios helenísticos. Então, já no final da história da Grécia Antiga, né, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais. Então, período helenístico é quando Alexandre o Grande conquista as cidades da Grécia, né? Os macedônios conquistam a Grécia, só que eles se consideram gregos, tá? O reino macedônio também era um reino grego, assim como Atenas e Esparta, e vai expandir o seu império rumo ao Império Persa, sobretudo, tá? Egito e o Império Persa. E aí conquista o Oriente Médio, né? De 200 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para leste. Então Roma vai conquistar, e nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras de resistência do Oriente. Então, em 200 a.C. em diante, Roma conquista o antigo império do Alexandre o Grande. Então, são duas coisas que nós estamos fazendo referência aí, né? Que é o helenismo e já o Império Romano. Então, na região das formações sociais gregas, o que nós temos aqui em destaque mesmo? A autonomia das cidades manteve-se intocável, apesar da centralização política implementada pelos imperadores helenísticos. O próprio fato do Alexandre o Grande, Alexandre Magno, conquistar as cidades gregas, então já retira a sua autonomia, né? Agora vai ter que obedecer a Alexandre e os seus governadores, seus encarregados. Bem, a resposta correta aqui, não se demorar muito, é a letra D. O Oriente tornou-se uma área preponderante. Aqui já vem uma outra situação ainda, que olha só quantas situações, tá? Mesclando Alexandre Magno, o helenismo, expansão romana e queda do Império Romano, tá? Porque aqui está falando do século III depois de Cristo. Então, já não é bem a queda especificamente, né? Mas a parte final do Império Romano. Então, o Oriente tornou-se área preponderante. Aqui Oriente, aí vamos pensar no Oriente relacionado ao mar Mediterrâneo, a parte oriental, ou seja, leste do Mediterrâneo, tá? Uma vez que leste e oriente são sinônimos. E também por isso o Império Romano dividido em dois, tá? Que é o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que esse Império Romano do Oriente depois vai dar origem ao Império Bizantino. Então nós temos, né, um zoom reduzido aí, bem grande da história da antiga, tá?
Então, o Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano, né, a parte da Grécia, parte da Turquia, né, onde vai ser a capital de Constantinopla, que inclusive vai falar grego, com a crise do vai falar grego depois. Com a crise do escravismo, afetou mais fortemente a sua parte ocidental. Né? Bem, o que eu destaquei aqui na letra E, que está errado? Não, os espaços foram conquistados pelas tropas romanas na Grécia e na Ásia Menor, em seu período de apogeu, devido às lutas intestinas e rivalidades entre cidades e estado. Quando os romanos vão conquistar, já não tinha mais, vai conquistar a Grécia, já não tinha mais tanta rivalidade cidades-estados, porque eles já estavam enfraquecidos, né? Já era pós Alexandre, então não tinha muita resistência organizada, tá? Então não é o apogeu da cidade-estado, sim na decadência, tá? Das cidades-estado. E por último nós temos aqui, olha só, nós temos uma imagem, né, de alguém sendo colocado numa carroça, né, uma bica, esqueci o nome disso. Mas, bem, isso aqui é uma leitura de imagem, tá? Um exercício sobre leitura de imagem. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar a imagem, tá? Ver os personagens que tem, que você consegue inferir dessa imagem. Então, escudos, lanças, portanto são guerreiros, né? E depois dá uma olhada na legenda. Toda imagem tem que ter uma legenda. Olha só, detalhe de urna funerária etrusca do século III a.C. Etruscos. Quem são os etruscos? Onde viviam, onde moravam, o que pensavam? Os etruscos foram dos povos que constituíram os romanos, tá? O principal, né, em termos militar, o mais forte, tá? Então estamos falando aqui da região da Itália, uma urna funerária encontrada na Itália, que é do século III. Bem, uma vez que você fez essa leitura de imagem, aí você consegue ver a questão correta, né? E a alternativa correta. E aqui já está falando um pouco mais, né? Depois da leitura de imagem, está falando que a imagem retrata o transporte do corpo do Heitor, do herói Heitor, né? Do troiano, né? Que perdeu a guerra, porque os etruscos se consideravam herdeiros dos troianos. Então a ideia é que os troianos, quando viram que ia perder a guerra, eles fugiram, né? Aqueles que sobreviveram fugiram e foram para a Itália, que depois iria desenvolver civilização romana, e depois ia se vingar, né? Conquistando a Grécia. Tá? Então é um modo assim do povo romano ressaltar suas origens históricas, heróicas, né? E também com ligações divinas, né? E entrelação da história romana da história grega que tanto admiravam. Tá? Uma vez também que o sul da Itália também foi conquistada, foi colonizada pelos gregos, né? Então não são povos antagônicos, né? Eram vizinhos, nesse caso vizinhos que se admiravam, né? Porém, quem é que vai mandar, né? Quem vai mandar vai ser o mais forte, esse está sendo colocado em disputa, né? Portanto, correto a letra B, revela a grande influência que a cultura grega teve na Península Itálica antes mesmo da conquista da Grécia pelos romanos, né? Século III a.C., antes dos romanos conquistarem a Grécia. Então, revisando aqui, nós temos a questão número 1, letra A, nosso gabarito. 2, letra D. 3, letra C. 4, letra D. E 5, letra B de bola. Ok? Então vamos começar a nossa última aula aqui sobre a Antiguidade Clássica, com a correção dos exercícios, página 26. E aqui na primeira questão nós temos relacionados ao trabalho escravo, né? Trabalho escravo,
assim como na polis greca no Império Romano, foi a sustentação econômica. Então vamos lembrar do conceito de modo de produção escravista, criado pelo Karl Marx, tá? Que ele foi pensado sobretudo sobre Grécia e Roma. Então quem trabalhava no pesado, quem fazia todo o exercício, o serviço bruto, eram os escravos, tá? A base da economia. Então, resposta correta, letra E. Os escravos eram, na base do sistema escravista, prisioneiros de guerra e populações escravizadas, havendo também a escravidão por dívida, tá? Então aqui, em hipótese alguma, a escravidão tem um critério racial, tá? Como a gente vai ver depois na Idade Moderna surgir, tá bom? Questão 2. Na questão 2, tá falando aqui sobre um discurso do tribuno da plebe, né? Um tom político do lado da plebe, que está sendo bem enfático, que o soldado plebeu, apesar de ser um bom soldado, essencial, né? E eles não são donos sequer de um pedaço de terra. Então tinham soldados que acabavam se tornando escravos, porque não podia, era convocado para a guerra, tinha que deixar essas plantações, quando voltava não foi colhida a plantação, falia e acabava virando escravo. Então, muitas injustiças, tá? Então essa é a grande questão aqui, da questão da terra e da sobrevivência do soldado romano. Então, resposta correta vai ser já a letra A. Então, que essa camada dos plebeus, né, Roma possuía uma grande camada social desprovida de acesso à propriedade, que eram os plebeus. Contudo, era essa camada que garantia o sucesso militar e o poderio das elites romanas. Ou seja, pode até pensar que os soldados romanos mais bem preparados eram os das classes mais altas, né, porque eram classes guerreiras. Tá? Só que se não contasse com a ajuda dos plebeus, né, o exército romano não conseguiria vitórias. 3. Considere as seguintes afirmações sobre a história antiga de Roma. Vamos ver. A primeira aqui tem um problema. Com o fim do período monárquico, a hierarquia social na República deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras, valorizando ocupações ligadas ao comércio urbano e à prática da magistratura. Não. A principal ocupação continua sendo voltada à exploração da terra, agricultura, raras exceções a gente vai ver na história da antiguidade, tá? Então, bem, e quem continua, aliás, quem até aumenta o seu poder no começo da história da República eram os ricos. Então tem que tomar muito cuidado com essa palavra, por exemplo, povo. O povo quer, o povo não sei o que, tá? Porque o povo, tinha um povo aí que se dizia que era dono da República, e esse povo era o povo rico, o povo pobre se lascando, tá? Apesar de nós temos entre os plebeus alguns que vão se enriquecer, mas a maioria estava lascada. Então, a palavra beira uma acepção metafísica, né? O povo. Eu queria ver esse povo aí para conversar. Mas vamos lá. Então, a primeira tá falsa. A segunda, no contexto do século 3 e 2 a.C., a manumissão de estrangeiros. A palavra manumissão de estrangeiros escravizados a partir de conquistas ibéricas. Manumissão quer dizer dar liberdade. Tá? Dar liberdade aí possibilitava tais indivíduos liberdade social e cidadania política. Tá? Então era um ato administrativo, jurídico, né, que dava liberdade. Então é uma informação muito bem-vinda aqui, tá? E a 2 está verdadeiro. E a 3. Entre as principais causas do fim da República estão a invasão de tribos normandas oriundas do norte da Europa. Não, os normandos vão aparecer no final do Império, tá? Então aqui já está errado. E a difusão do cristianismo, crises provocadas pela chamada conspiração de Catilina. Catilina era um senador, Lúcio Sérgio Catilina, que queria assassinar, né, se propôs assassinar políticos, mas parece que essa conspiração aí, não se sabe se era
realmente ocorreu a conspiração, o ato não ocorreu, tá? Mas tem gente que fala aí que foi fake news da época, né? Que a gente encontra também. Na questão 4, nós temos uma questão sobre o final do século IV, então já a queda do Império Romano, né? Essa unidade começaria a ser desfeita com a divisão do Império em duas porções: o Império Romano Ocidental, capitão em Roma, e o Império Romano do Oriente, capitão em Bizâncio, que depois vai mudar de nome para Constantinopla. Nos séculos 4 e 5, a fragmentação territorial se aprofundou ainda mais no Império Romano do Ocidente, que vai falir, né? Vai se desintegrar, vai desaparecer. Quanto à dessegregação que era do Império Romano do Ocidente, assinaram a alternativa correta. Então, Império Romano do Ocidente. O êxodo rural causado pelos ataques dos povos germânicos resultou no crescimento desordenado da cidade. Não. No final do Império Romano, sobretudo voltado para o Império Romano do Ocidente, a gente vai ter o êxodo urbano. Tá? Lembrando que a palavra êxodo quer dizer saída. Então as cidades não ofereciam estrutura, eram fáceis de ser atacadas, então a população vai se refugiar na cidade, tá? Aliás, vai se refugiar no campo, que vai dar origem ao feudalismo. Então, totalmente correta essa parte aqui, ó. Êxodo rural. Não, é o contrário, êxodo urbano. O paganismo introduzido no Império Romano pelas tribos germânicas enfraquece o cristianismo. Não. O cristianismo, a igreja, vai ser a única instituição que vai estar plenamente funcionando do Império, no caos, né, que se seguiu aquela do Império Romano. Tá? Então ela vai se expandir para essas tribos germânicas. Tá? Então o cristianismo vai se fortalecer. Então está errado. C. A língua oficial do Império Romano, o latim, ao se fundir com os idiomas falados pelos invasores, deu origem às línguas germânicas. Não, língua germânica é um outro tronco linguístico, tá? Então nós temos como tronco linguístico principal aí da Europa Ocidental o latim, depois tem as línguas germânicas e mais por leste as línguas eslavas. Então esses são os três grandes troncos linguísticos, tá? O germânico vai ser o alemão, o holandês, tá? Como as principais línguas. Mais ao norte também tem outras derivadas do germânico, né? Da Suécia. E os eslavos serão o russo, polonês, tá? Principais aí. E D. A disputa entre os patrícios romanos e plebe pelas terras férteis facilitou a invasão do império pelos povos bárbaros, pois o exército romano foi obrigado a deixar as fronteiras desguarnecidas para defender os proprietários das terras das constantes rebeliões. Tentadora essa alternativa, né? Mas a gente não vê relatos assim, grandes relatos de rebeliões no final do Império Romano. Até porque o latifúndio já estava dominando a cena rural, né? O latifúndio vence essa disputa. Então, grandes proprietários de terra já estavam dominando. E aqueles que perderam terra iam para a cidade. Tá? E na cidade tinha o pão e circo. Então, eles tinham o que fazer, tinham o que comer. Então, estava mais ou menos controlada a situação. E então, não era assim, sobre problema de desorganização interna, né? Mas principalmente porque esses povos bárbaros já vinham ao longo do tempo se instalando nas fronteiras, e os romanos que antes escravizavam esses povos bárbaros agora já estavam negociando com eles porque se sentiam fracos. Né? O próprio cristianismo, por ser uma religião pacifista, né, e defensor, inicialmente era uma religião dos escravos em Roma, né, quando ganha mais popularidade vai impedir, né, as conquistas, né, a continuidade da conquista, da escravização, porque era contra a escravização. Todos são iguais, todos são filhos de Deus. Um pouquinho de direitos humanos. Né? Então, não havia mais tanta motivação, né, para expandir. Conforme expande, afugenta os inimigos. Então, como não estava mais afugentando os inimigos, eles estavam chegando cada vez mais, até que toma de assalto o Império Romano. Restou então a letra E.
Com o fim das conquistas territoriais, o escravismo e a produção entraram em declínio, somado às invasões bárbaras e à ascensão do cristianismo, que aceleraram a fragmentação e queda de Roma. Tudo isso eu já falei. 5. Vamos ver aqui, ó. Foi a República Romana que primeiro uniu a grande propriedade agrícola com a escravidão. Tá? Ou seja, não era apenas escravos para poucas pessoas, né? Poucos escravos para as pessoas, né? Os escravos que tomavam conta de grandes áreas. O advento da escravidão como modo de produção organizado inaugurou, como na Grécia, a fase clássica que distinguia a civilização romana, o apogeu de seu poder e sua cultura. Mas enquanto na Grécia, aqui vai explicar a diferenciação, no P.R. Anderson, mas enquanto na Grécia só havia coincidido com a estabilização da pequena agricultura, então, a diferença, né? Na Grécia, as pequenas propriedades preponderavam, em Roma era grande propriedade. Né? E ainda em Roma foi sistematizado por uma aristocracia urbana, tanto de aristocracia rural e aristocracia urbana. Os patrícios, né? A qual já gozava de um domínio social e econômico sobre a cidade. O resultado foi a nova instituição rural do latifúndio, um escravo extensivo. A mão de obra para enormes explorações que emergiram do século III a.C. em diante era abastecida pela espetacular série de campanhas que deu a Roma o poder sobre o mundo mediterrâneo. O texto um pouquinho fechado, um pouco hermético aqui do P.R. Anderson, né? Essa tradução. Mas vamos lá. Tendo como alvo a República Romana, assinale a alternativa correta. O que está errado aqui? Ó? A desestruturação agrária em Roma, que estabeleceu o sistema de latifúndios, beneficiou grupos empobrecidos? Não. Latifúndio, grandes propriedades de terra, sempre beneficia quem é rico. Tá? No caso aqui, a nobreza romana, que era a classe dos patrícios. As guerras constantes ajudaram as classes dominantes da Roma republicana a desviar a atenção dos problemas fundiários derivados do latifúndio dos séculos seguintes. Isso porque quando o soldado deixava sua terra, que não conseguia produzir direito, ia para a guerra, ele se beneficiava com os espólios de guerra. Então a guerra dava dinheiro naquele momento. Tá? E o soldado poderia então pegar parte dos espólios da guerra. Né? E aí ficava contente. Né? E além disso tinha mais escravos, barateava a mão de obra para a produção, então conseguia colocar produtos agrícolas com preços menores, né? E a população da cidade ia crescendo por causa disso e não achava ruim. A C. Olha só, tá falando aqui, ó. A reforma agrária foi resolvida no século II. Interessante que não colocou antes e depois de Cristo, né? Mas ó, não teve reforma agrária. Reforma agrária é justamente dividir a grande propriedade para que os pequenos também tenham terra. Então, não, né? Quem ganhou foi o latifúndio, né? Quem está ganhando sempre é o latifúndio, né? Será que o bem sempre vence no final? Vamos ver. D. Os tribunos da plebe tiveram um papel importante no processo de reforma agrária romana, possibilitando a transformação do modo de vida de maneira a permitir que todo pequeno agricultor transformasse a sua propriedade em um domus. Então, como eu falei, reforma agrária não foi algo que ocorreu marcantemente na história romana. Agora, a palavra domo a gente tem que é aquela parte mais elevada de uma construção, né? Tipo uma abóbada. Mas o domus vai ser uma residência urbana aristocrata. Então, o pequeno agricultor transformar a sua propriedade em um domo, construir uma residência dessa forma, é muito confuso isso daí. Então, no mínimo aqui você tem que excluir ela por eliminação. Tá? É muito confuso para entender, então cai fora. E aí, o domínio social e econômico das cidades provinha da delicada relação entre a manutenção dos sistemas agrários, em que a mão de obra escrava aproveitava de forma esporádica a utilização ocasional de grandes extensões de terra. Meio confuso também, mas a mão de obra escrava não era só esporádico não, né?
Era utilizado intensivamente na Terra, né? Então, aqui, como está difícil de entender, ó, o domínio social e econômico das cidades. As cidades eram importantes, mas a base da economia continuava sendo agrária, né? Então, como está muito confuso assim para explicar, né, acabamos por eliminar, uma vez que a resposta está claramente já estabelecida. Bem, portanto, nosso gabarito aqui do lado, A1, letra E, 2, letra A, 3, apenas A2, então vai ser a letra B de bola, 4, letra E, e a 5, letra B de bola de novo. Ok? Valeu!